E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje é o primeiro episódio do nosso Pode Ser, que nome sugestivo, né? Que Pode legal. Ser, com o nome da igreja. Que bacana. Hoje é o primeiro episódio, estamos muito felizes que vocês estão aqui, né? Estamos recebendo aqui o nosso grande pastor Bruno Gouveia, né? Ele foi nosso grande convidado aí para o nosso segundo dia da Conferência DNA, onde nós vamos falar sobre discipulado, né? E você também já pode acompanhar, ó, já de antemão, curte esse vídeo, deixa um comentário bem legal aí ao finalizar o episódio do podcast. Vai nas nossas redes sociais, tá? No nosso Instagram, @serigreja_. Vai lá, comenta os nossos posts, curte os nossos posts e fica ligadinho na nossa programação também dos stories, tá bom? Provavelmente você vai estar vendo esse vídeo depois da nossa conferência, mas lá no nosso Instagram vai ter tudo na íntegra, completo também do dia que o nosso grande pastor veio aqui, compartilhou algo da parte de Deus para nós em relação ao discipulado. E pastorzão, já abordando esse ponto, né, de discipulado, que bom que a gente está aqui para receber isso da parte de Deus, Verdade. vindo da tua vida, né? E para começar, né, para a galera saber quem você é, se apresenta para a galera e Vamos já lá. vamos começar a falar a É respeito isso disso. aí, Felipe. Muito obrigado por você que está assistindo. Me sinto honrado de fazer parte dessa construção que vocês estão estabelecendo hoje, que eu sei que vai tocar muitas pessoas. Para você que não me conhece, eu sou pastor lá em Florianópolis, me chamo Bruno Gouveia, sou casado há 11 anos com a pastora Gleice, sou pai de 2 filhos, o Oliver de 7 anos de idade e a Maitê de 2 meses, nasceu agora, olha só, sou um papai fresco aí, Que posso isso, assim falar, hein? Primeira viagem. E eu estou ali em Florianópolis, já nasci ali, mas como pastor de igreja local, nós implantamos uma igreja ali há 6 anos atrás. Começou eu, minha esposa, na casa de um casal de discípulos nossos, e a gente foi enviado também pelo nosso bispo, debaixo de uma visão, e estamos construindo algo muito incrível e relevante também, assim como aqui em Jaraguá do Sul, a Ser Igreja está construindo, nós estamos estabelecendo lá em Florianópolis também. Estou muito honrado, esse é um pouquinho de quem eu sou, né? Glória a Deus, maravilha. Pastorzão, eu vi no seu Instagram, se você quiser acessar o Instagram do pastor Bruno, pode falar pra ele. É Bruno com 2 O Gouveia, você pode seguir lá tem sempre um conteúdo bacana, Bruno com 2 O Gouveia. Vai lá agora, dá um pause agora de 30 segundos, já abre o Instagram, segue lá que vai ter sempre conteúdo para abençoar você. Ele falou de conteúdo, né? Pastor Bruno, eu fui lá no teu Instagram, né, dei uma pequena pesquisada e eu vi que você tá lançando um livro, ou se já lançou, se ele já existe. E eu queria que você falasse um pouco também para a galera que está acompanhando, onde eles podem encontrar esse livro que está disponível. Que legal, eu lancei um livro agora que se chama Os 10 Mandamentos da Liderança. E por incrível que pareça, o primeiro capítulo tem tudo a ver com o discipulado. O capítulo você precisa de um mentor, mas eu poderia falar, você precisa de um discipulador, você precisa caminhar perto de alguém que faz parte daquilo que a gente tem vivido e experimentado, né? Então você pode adquirir, foi o meu último livro, lançamento agora, início do ano, mas eu também tenho O Valor de Ser Igreja e o Fundamentos para uma Vida Vitoriosa. Na minha bio vai ter lá, eu acho, um link com um endereço de onde você pode adquirir esses livros também, a gente envia para todo lugar do Brasil. Então fica aí, só entra lá no Instagram, segue, dá uma olhada, vai ter os links lá. Nós também temos um grupo lá de devocionais, enfim, tem bastante coisa bacana lá também. Não falta conteúdo, né? É verdade. Gente, não perde tempo. Vai agora no Instagram do pastor Bruno Gouveia, tá? Provavelmente vai estar aqui na tela, você já vai estar vendo. Acompanhe os conteúdos dele também, consuma todos os tipos de conteúdo, seja livro, seja palavra, seja também as publicações que ele faz, é muito importante, certo? Principalmente no quesito discipulado. Verdade. O discipulado é importante para todo cristão? Eu acho que o discipulado é fundamental para todo cristão, né? Eu tenho uma ideia comigo, inclusive na conferência eu vou falar sobre isso, que eu me sinto jovem, tenho 31 anos, talvez não sou tão jovem assim, mas sou semi-jovem ainda. Jovem. E eu comecei a pastorear a igreja local, eu tinha 24 anos, comecei a pastorear jovens, eu tinha 20 anos, eu me casei com 19 anos, então foi muito rápido as coisas da minha vida. E eu costumo falar que o discipulado, como que eu com 31 anos consigo ter um resultado ministerial, às vezes que uma pessoa de 40, 50 anos ou um pouco mais experiente do que eu não teve.
Eu costumo falar que o segredo disso é o discipulado, porque o discipulado faz você amadurecer, faz você passar pelos processos da vida com mais sabedoria. Não apenas uma sabedoria divina, mas através de uma instrução, de um líder, de um mentor, de um discípulo, de alguém que acompanha você. Então, o discipulado faz a gente ter resultados que outras pessoas não tiveram por causa disso, dessa experiência que a gente consegue consumir de alguém, né? Glória a Deus. Eu tinha comentado com o meu pastor há uns dias atrás. Eu estava no carro com ele e ele falou assim, ó, algo muito interessante. Ele teve um discipulador, um pastor dele, um pastor cascudo já de anos, né? Mas ele falou assim, olha, eu comecei o meu ministério ali no início dos anos 2000 e nesse período eu não tive tão próximos desses anos que a gente tem vivido, né? Teve no início, glória a Deus e tal, mas quantos pastores também não tiveram de um período até os dias de hoje, né? Verdade. O discipulado. Aí eu perguntei pra ele assim, ver se faz sentido pra vocês. Perguntei, ok, mas você sendo o pastor que você é hoje, da gramatura que ele é hoje, né? Do grau que você é, o pastor que você é hoje. Beleza, você tá me discipulando. O que pode me fazer melhor naquilo que tu teve deficiência? Ele disse, tudo, cara, porque o discipulado, se você não tiver alguém, por exemplo, você tá na academia, tu pode ir lá na academia sozinho, tranquilo. Se tu não tiver um personal trainer, tu pode fazer o exercício errado. Faz toda a diferença. Teve alguém na tua vida, pastor Bruno, que foi o teu personal trainer, o teu discipulador presente? Com certeza. Eu posso falar, né, até com muita propriedade, que o meu bispo, o bispo Júnior Galvão, é quem cuida da minha vida, é quem me casou, é quem apresentou meus filhos, é quem me enviou para implantar igreja, né? E por que fez toda a diferença na minha vida? Um pouco da minha construção de história, talvez vocês vão se identificar, vocês estão assistindo o podcast. Eu vim de uma família muito pobre, ninguém era pastor, ninguém era nada, pai e mãe separado, criado pela avó, sem uma figura de paternidade dentro de casa, alguém que desse uma palavra de afirmação, que orientasse, uma escolaridade muito simples, né, da minha família, e não tinha uma referência. Eu morava em comunidade, então eu achava que o pobre ele era bom, o rico não prestava, eu pensava que a polícia era ruim, o bandido era bom. Então uma construção totalmente errada dentro da minha mente, né? Porque a cultura que a gente vive vai determinar muitos dos nossos resultados, né? Quando Deus fala para Abraão, Felipe, assim, ó, sai do lugar que você tá, da tua parentela, no meio da tua casa e vai para um lugar. Por quê? Porque antes de Deus mudar a realidade de Abraão, Deus queria mudar a mente de Abraão. Agora, olha só que incrível, onde entra esse discipulador que você me perguntou, na figura do meu bispo, porque quando eu chego numa igreja local, por isso que eu amo igreja, tem alguém que me olha e que dá uma palavra de afirmação, tu vai dar bom, tu vai longe, e eu nunca tive aquilo em casa. Então, peraí, um jovem, um adolescente, um adulto que está entrando na fase adulta, que não tem uma referência em casa, alguém que ensinasse, alguém que falasse, agora eu chego num lugar que tem alguém numa posição de liderança, de uma posição de instrutor, me orientando. Então isso fez eu mudar minha mente, eu quebrei muitas crenças que me limitavam. Sabe aquela coisa de tipo assim, tu não pode tomar leite e chupar manga, porque senão você vai morrer? Ou se tu não pode deixar o chinelo virado de cabeça para baixo, porque senão tua mãe morre. São ideias erradas, crenças erradas que às vezes vão sendo colocados dentro da gente e que isso faz toda a diferença no nosso comportamento. Aquilo que você acredita vai ser o que vai te governar. Então, quando alguém vem e te mostra uma nova realidade, um novo estilo de vida, alguém te forma, isso faz toda a diferença. Então, sem sombra de dúvida, eu já pude ir em alguns países, vou voltar para a Europa esse ano. Tudo que eu tenho vivido no meu ministério tem a ver com a instrução do meu pastor. Para encerrar e te passar aqui, eu costumo falar que boa intenção sem uma boa instrução vai gerar frustração. Então olha só, grava isso. Boa intenção sem uma boa instrução vai gerar frustração. Tem muitos jovens, muitos pastores, muitos líderes, muitos casais que estão frustrados porque tiveram uma boa ideia, uma boa intenção, mas não tiveram um método correto, a forma certa de se fazer e por isso estão frustrados. Agora o que facilitou minha caminhada é porque eu sempre dei ouvidos à instrução do meu líder, do meu discipulador para a minha vida. Interessante. Agora tem um ponto que você falou, que é sobre essa frustração. Essa boa ideia que tiveram. Você, pastor, eu boto a mão na minha cabeça e me unjo.
Como foi que surgiu para você? Para muitos pastores hoje no Brasil, isso é uma realidade completamente distante, porque eles tiveram uma boa ideia. Alguns, infelizmente, né? Sim. Mas como que foi para você? Como que surgiu esse chamado ao ministério pastoral? Como que surgiu isso na tua vida? Eu sempre costumo falar que Deus nunca chama quem quer. Na verdade, Deus sempre escolhe quem diz, não, eu não quero ser, eu só quero ajudar, eu só quero... Se a gente for ver na Bíblia, nós vamos ver que todos aqueles que se candidataram para ser um discípulo, Jesus falou, não, fica, não. Mas aqueles que não queriam, como Pedro, que fugiu, foi quem foi usado para estabelecer, né, a igreja. Ele vai atrás, ele insiste, é debaixo de uma revelação que Jesus falou, ó, essa revelação que a minha igreja vai nascer. Então, eu costumo falar que na minha vida eu apenas fui servindo. Eu cheguei no ministério que eu tô, já tinha um envolvimento com igrejas um pouco mais tradicionais, com 14 anos, foi meu primeiro contato, mas com 17 anos, eu tô há 14 anos no ministério onde eu tô, e com 17 anos eu cheguei no SEM, que é o nome do ministério com o qual faço parte. E quando eu cheguei lá, eu cheguei servindo, com 17 anos estava construída a igreja, eu cheguei fazendo massa, cheguei ajudando, eu cheguei doando meus sábados e meus tempos livres para lá, e foi acontecendo, e aí daqui a pouco eu vi uma necessidade de servir numa cantina, eu ia lá e ajudava na cantina, e aí eu vi uma necessidade de nos servir no estacionamento, numa limpeza, e eu fui servindo, e então o ministério não é algo que eu acordo e eu digo assim, poxa, eu vou ser pastor. Na verdade, o título de pastor é só um reconhecimento daquilo que eu já sou nos bastidores, de eu amar pessoas, amar o reino de Deus. Então, para mim foi muito natural. As coisas foram acontecendo e quando eu vi, cara, não tinha mais para onde eu quero correr. Eu sempre quis ser um bom auxiliar, um bom líder de jovens, mas de repente, quando eu fui ver, eu fui implantar um pequeno grupo na parte das praias, que é onde eu pastoreio em Florianópolis, e de repente tinha 40 pessoas e não tinha para onde correr. Tá, esse povo veio aqui, o pastor aqui sou eu, o líder sou eu, mas eu não quero isso. Então é como se Deus fosse, através do teu sim, das tuas atitudes, te levando para um beco sem saída que diz assim, pô, não tem para onde correr, tá ligado? Ou é agora ou não é. Então foi isso. Que massa isso. E aconteceu tudo muito jovem. Isso. Quantas pessoas não devem ter passado pela tua vida ou pela tua liderança e tinha esse potencial e acabou não desenvolvendo, né? Acabou não indo pelo mesmo caminho. Isso. Eu tenho vivido algumas coisas no contexto igreja, né? Pode até fazer sentido para você. O grande desafio é manter a constância. Uma vez eu ouvi uma frase de um amigo que ele dizia assim, Felipe, olha, chegar na crista da onda é muito fácil. Chegar na crista da onda que eu falo, né? Poxa, você chegar num ponto... Legal. Isso, alto daquilo que você almeja ou daquilo que você tem se esforçado para alcançar. Poxa, chegar na crista da onda é muito fácil. Difícil é ficar lá em cima. E quantas vezes já não surgiram também na tua vida ou na tua caminhada homens e mulheres que também tinham a mesma pegada para subir nessa crista da onda e não conseguiram, né? Nesse teu período que tu ficou em treinamento, né? Ali amando pessoas, vendo os desafios que a igreja te proporcionava também, porque é um ambiente de desafios. Aquilo que você viveu em algum momento foi forte o suficiente ou não, né? Para te fazer repensar em alguma coisa, porque o discípulo, vamos lá. Pedro, quando caminhou com Jesus, falou que nunca ia negar Jesus, certo? Mas quando chegou na hora H, foi lá e negou Jesus, voltou para pescar. Em algum momento surgiu isso na vida de algum irmão teu ou até na tua vida mesmo? Eu percebo, pastoreando igreja, que isso acontece muito com as pessoas, né? Eu não vivi isso e aí eu respondo num segundo plano agora dessa primeira resposta. Mas o porquê que isso acontece? É porque hoje as pessoas elas querem ter um chamado grande, um ministério grande, né? Só que Deus não se importa muito com grandeza ou beleza. Na verdade, a instrução de Deus, todo projeto grande de Deus, Deus pediu que fosse resistente. Por exemplo, quando ele fala para Noé construir uma arca, ele vai falar, betuma essa arca, né? O que era betumar? Era revestir. Ele fala, betumarás por dentro e por fora. Tá lá no livro de Gênesis, você vai poder ler lá e perceber. Agora, o que era o betume? Era um revestimento. Porque por mais que a construção fosse grande, ainda tinha brechas. E o betume era um revestimento para tampar as brechas.
que Deus queria ensinar ali não é, eu não quero que você construa apenas algo grande, eu quero que você construa algo resistente. E às vezes a gente está tão na pressa de chegar, de fazer, de pregar, de estar lá, de ter o título, que a gente se esquece de cuidar de algumas coisas como vida com Deus, caminhar debaixo de submissão, mesmo quando crescer ter um coração ensinável. Eu acho muito legal porque Maria, ela era mais nova que Isabel. Isabel gerava mais tempo que Maria, só que o que Maria carregava era maior do que Isabel. Isabel carregava João Batista, queria preparar o caminho, mas Maria carregava o Salvador. Mas quando ela começa a gerar, ela vai procurar a prima mais velha, que está gerando há mais tempo. Porque o que ela entende? Ela entende que, peraí, por mais que o que eu gere seja algo grande, eu preciso ouvir quem está gerando há mais tempo do que eu. Eu acho que esse é o segredo do discipulado e de alguém que cresce com constância. Na minha caminhada, eu tive desafios que eu me surpreendi na vida pastoral, de lidar com a ingratidão, porque até Jesus teve um Judas. Todos nós lidamos com pessoas difíceis, né? Então isso me abalou, não em pensar em retroceder, mas me ensinou a como lidar com pessoas difíceis. Mas eu nunca tive esse problema de retroceder, porque eu acredito que quando você tem convicção do teu chamado, eu costumo falar que convicção é uma certeza profunda que ninguém arranca. Então quando você tem convicção daquilo que Deus vai fazer na tua vida, por mais que você viva pressão e dias desafiadores, a convicção é maior do que isso. Então, eu posso falar que em nenhum momento do meu chamado eu pensei em retroceder, mas alguns momentos foi difícil de eu lidar com o meu emocional diante da frustração de criar uma expectativa sobre a vida de alguém que às vezes sai, que às vezes abandona, que às vezes deixa. Então, eu acho que o meu maior desafio foi aprender a lidar isso nos primeiros meses e até o primeiro ano pastoral, né, Felipe? Então, esses desafios, eles costumam aparecer justamente no momento do treinamento. É natural, é um momento onde as tuas emoções vão ser postas em xeque. É um momento onde você vai ver que talvez você não é tudo isso, né? A gente chega meninão, né? Meninão, fazer as coisas, legal, vou me envolver. Você falou que se envolveu em algumas áreas da igreja e tal. A gente tá ali mesmo pra, quero me envolver, que quem não se envolve, eu ouvi até isso no teu vídeo, quem não se envolve, não se desenvolve, entendeu? Quem não trabalha, dá trabalho. Então, eu vou me envolver. Muitos chegam nesse ponto e olham para si diante do espelho. Eu não sou tudo isso, né? Eu não dou conta de tudo isso. Por que eu perguntei isso, desse momento, se surgiu, né? Porque deve ter alguma história de alguém que tu conheceu, não precisa nem citar nome. Caramba, meu amigo, andei junto dele. Conheci uma pessoa que tinha esse potencial, ele estava andando do meu lado, você até pastoreou ele, talvez, né? Mas ele não chegou. Muitos de nós, e até alguém deve estar assistindo esse podcast, está num momento ministerial, e ontem foi o primeiro dia de conferência, a gente falou sobre se isolar, né? A cura não acontece quando a gente se isola, a gente precisa estar conectado ao corpo. E para silenciar os ministérios de algumas pessoas, para estacionar, o diabo acaba levando elas para um momento de isolamento, achando que não, vamos ter um momento só nós aqui, vamos repensar em algumas coisas. Na verdade, ela acha que é por ela que ela está fazendo isso, não, né? Para que ela saia desse propósito. Existe alguma pessoa que tu conhece, algum grupo de pessoas, alguma vez que tu olhou para o teu ministério, puxa vida, achei que ia engrenar e não engrenou. Pode falar de alguns pontos que levaram a isso. Eu acho que o tema é discipulado. E o discipulado é essa construção de alguém em minha vida para me tornar a imagem de Jesus. Mas da mesma forma como Deus usa pessoas, o diabo também usa pessoas, né? Eu costumo falar, o que seria de um Sansão sem uma Dalila? O potencial que ele poderia ter. O que seria de toda uma nação se não fosse 10 espias trazer relatórios negativos? Então, eu costumo falar que aquilo que a gente ouve cresce em nós. Eu conheço até alguém que caminhava perto de mim, da minha vida, e que tinha um grande potencial de crescimento ministerial, mas que de repente começou a ouvir, nada contra, eu acho muito legal, muito bacana, mas começou a ouvir coaches
que teriam autoridades dentro de uma área emocional, concordo, mas não espiritual, e que começaram agora a construir na mente dessa pessoa que igreja não era tão importante, que não era bem assim as coisas, e dentro disso a pessoa foi se isolando, foi se afastando e ficou pelo caminho. Por quê? Porque aquilo que eu dou ouvidos vai crescer em meu coração, em minha alma, né? Então, o que eu percebo? Que as nossas associações, com quem eu me conecto, né, vai determinar aquilo que eu vou viver. Ainda hoje, aqui na conferência, eu citei e que o quê? Que Paulo vai falar o quê? Que as más conversações, elas vão corromper os bons costumes. Só que Provérbios vai falar que quem anda com sábio fica cada vez mais sábio. Então, ou seja, há dois pontos. Ou seja, se eu me conectar com gente que não está caminhando no mesmo propósito, ou que pode até ter uma autoridade dentro de uma área, mas não vai ter em outra, eu posso comprometer todo um destino que Deus tem para minha vida por dar ouvidos a quem eu não deveria dar, né? Então, eu acho que a gente precisa filtrar. Nas igrejas, enfim, nós vamos sempre ter pessoas que elas frequentam, mas não fazem parte, né? Paulo vai falar aos coríntios o que? Olha, cuidado com os falsos irmãos. Paulo vai instruir a igreja, não sente para comer, para ter conversações com os falsos irmãos. Porque às vezes a gente acha que a pessoa, ela tá na mesma sintonia comigo, a gente tá alinhado, e na verdade ela não é. Eu costumo falar que o que aborta muito projeto e muito plano de Deus é porque às vezes a gente deixa de dar ouvido ao pastor, e pode ser uma figura de Cristo como um bom pastor, ou o nosso líder, nosso mentor, nosso discipulador, e a gente começa a dar ouvido ao lobo. Só que, ou uma ovelha. Então eu sempre costumo falar que a voz do meu pastor é a voz de Deus para minha vida. A voz do meu líder é a voz de Deus da minha vida, né? Então nós precisamos ter o contato do quê? O entendimento do quê? Deus, quando me coloca numa roda, e isso é bom pontuar, não é para você ser seletivo e não se conectar mais com pessoas ruins, não é sobre isso, mas é sobre quem te influencia. Quando a gente entende que nós somos o cabeça, por que Cristo falou que nós somos o cabeça e não a cauda? É porque a cauda é influenciada por alguém que está acima. Mas o que a Bíblia vai falar é que nós não somos aqueles que somos influenciados, nós somos aqueles que influenciamos, nós somos aqueles que estabelecemos uma cultura, uma doutrina. Então eu acredito que é sobre isso, né? Muitas pessoas abortaram o que Deus estava gerando em si porque deram ouvidos àquilo que não deveriam dar. E quando nós estamos gerando, nós não podemos comer as mesmas coisas, não podemos ter acesso às mesmas coisas. Sim. Então, se você está gerando algo de Deus, você precisa ter cuidado com aquilo que entra, com aquilo que você se alimenta, porque isso pode ser abortivo para aquilo que Deus depositou em você. Nessa nossa geração de coaches, né, a nossa geração, infelizmente, vive uma vida de mentores que elas nem andam juntos. Né? Nada contra os coaches também, né? Não tem nada contra coaches. Eu acredito também que o coach, mas eu acredito que o coach não deveria estar atrás de um púlpito. E muitos estão. Sim. Né? Tu acha que dentro desse contexto, onde as pessoas têm consumido muito conteúdo da internet, esse é um conteúdo para a internet, certo? Amém? E eu espero que você também esteja vendo esse episódio e tenha o seu pastor. E a pergunta que eu vou fazer é dentro disso. Dentro de uma geração onde come muito e não pratica nada, né? É uma geração obesa de conteúdo, mas não pratica. Qual é a maior dificuldade para implementar a cultura do discipulado, de andar junto? Porque a gente está numa geração também que quer ficar dentro do quarto, não quer se relacionar com as pessoas lá fora, acha que não pode, né, ser discipulado por alguém, se submeter a alguém. Você falou de submissão. E para que você também tenha um chamado, entenda o seu chamado, precisa ter o entendimento do que é submissão e vivê-la. Qual que é a maior dificuldade hoje, né, para implantar essa cultura do discipulado, permitir que alguém ande junto de você? Eu acredito, nós estamos, como tu falou, nessa geração que está muito vidrada em internet, conteúdos digitais, que eu acho que é muito bom. A gente precisa entender algo. Hoje em dia, quando a gente abre o Instagram, você está aí na sua casa, abre o Instagram, tem sempre um arrasta para cima e você vai ficar rico em 2 dias. Sim. Arrasta para cima e eu vou te ensinar a faturar 100 mil. Tem o... Não é porquinho, como é que é lá? O tigrinho. Dá grana rápido. Então, as pessoas hoje, elas se tornaram seletivas porque a internet vende uma imagem, às vezes, que não é. E aí, por exemplo, quando tu fala assim, caminha perto de fulano porque ele vai te destruir.
Tu olha para a vida da pessoa e fala, o que ele vai me oferecer? Então isso é o que gera bloqueio no discipulado. E sabe o que eu aprendi dentro da minha caminhada ministerial? É que às vezes Deus vai dar aquilo que você precisa de uma embalagem, dentro de uma embalagem que você não espera. Então isso é forte. Às vezes Deus vai entregar aquilo que a gente precisa, mas dentro de uma embalagem que a gente não espera. Uma surpresa. Uma surpresa, porque às vezes a gente, por exemplo, eu sou um pastor jovem, nossa igreja é uma boa igreja, nós reunimos cerca de 500 pessoas todos os domingos lá na nossa comunidade, vai empresários, vai gente muito bem sucedida, e quando as pessoas chegam, elas me olham, hoje eu até estou mais social, mas eu ando com calça rasgada, calça apertada, e as pessoas me olham e falam assim, mas quem que é o pastor da igreja? Eu falo, tudo bem, eu sou pastor da igreja, porque as pessoas às vezes julgam por uma aparência. Sim. Só que às vezes aquilo que Deus vai te dar vai estar dentro de uma pessoa simples, porque não é a pessoa em si, mas é a vida de Deus que aquela pessoa se torna um canal para transmitir, né, Felipe? Então o que bloqueia as pessoas é porque elas querem ser discipuladas hoje pelo pastor do banquinho do YouTube. As pessoas querem ser discipuladas hoje por tal que tem tantos seguidores, por tal que tem tal resultado, mas o que ele não sabe é que a unção que muda a vida dele às vezes está dentro do pastor local da igreja dele, que ora por ele todos os dias, que conhece ele. O cara do YouTube não conhece você. Eu, por mais que você goste desse podcast comigo e com o Felipe, talvez a gente nem conheça, eu nem sei quem você é, nem sua história, mas o seu pastor ou o seu líder que está ali diariamente orando por você, ele conhece você. Então nós precisamos valorizar a unção que Deus colocou perto da gente, porque é essa que muda a nossa vida. Olhando para isso, eu te pergunto, qual que seria o teu sonho, tua visão de futuro, né? O discipulado nas igrejas a nível Brasil. E tu acha que ainda, poxa, não chegou nesse ponto. Aquilo que tu vê, né? Poxa, se chegar nesse ponto aqui, essa cultura de discipulado vai estar estabelecida, que é tão importante para nós. Mas qual que é o teu sonho, assim, a nível de Brasil para as igrejas? Pô, meu nível de Brasil, assim, eu tenho um sonho de ver, e isso já tem acontecido, mas de uma proporção maior. Por exemplo, hoje eu sou um jovem, mas se Deus me permitir chegar com os meus cabelos brancos, eu quero poder abrir institutos que, por exemplo, falando não a nível de igreja, mas a nível de pastores, assim, né? Casas, até como a de vocês, como a do apóstolo André, mas que dê bases para cuidar de pastores. Porque o discipulado tem que começar com o líder. Se o líder já não é cuidado, se o líder que toma conta já não presta conta, já não é ensinado, já não é instruído, é uma cultura que começa aqui em cima, porque a gente como pastor, a gente sempre pensa, não, lá embaixo tem que ser discipulado, mas começa por mim, começa pelos meus filhos, começa dentro das nossas casas, começa a gente tendo esse coração tanto ensinável para aprender, mas também esse coração para liberar isso que Deus depositou. Hoje, inclusive, na conferência eu falei sobre isso, né? Sobre Paulo, ele escreve a Timóteo, quando vier, traz os pergaminhos e traz os livros e os pergaminhos, ou melhor, os livros vêm na frente, os pergaminhos vêm depois do texto de 2 Timóteo capítulo 4. O que é isso? Paulo, ele tá na sua velhice, mas ele fala, pô, traz um livro, porque eu ainda recebo da vida de alguém. Sim. Mas traz um pergaminho que eu posso liberar ainda sobre a vida de alguém. E eu acho que o efeito do discipulado é esse, é eu receber para me entregar. Então meu sonho é ver, começando pelos pastores, pelas igrejas, que a gente levante homens de Deus que possam dar paternidade, discipulado aos pastores, para que isso possa descer, né, em nossos membros, em nossas equipes, enfim. Glória a Deus. E assim, como que a galera que está ouvindo, a galera que está vendo agora, pode se aprofundar nessa caminhada de discipulado? Eu também, olha, eu confesso que eu também tenho uma visão sobre isso, né? Eu vivo discipulado até hoje com meu pastor, graças a Deus. Mas eu te fiz aquela pergunta, teve tantas pessoas que caminhou do teu lado e não conseguiu engrenar. Eu tinha um modelo, não eu, né? Eu vivi esse modelo, né? Com um pastor amigo meu. Um modelo... alguma coisa 12. Modelo dos 12? Não sei. Sim, G12. O G12. Esse modelo. E eu lembro que na época, pastorzão, o pastor falou assim, precisamos organizar a questão do discipulado aqui na igreja. Teremos 12 discípulos. Legal. Eu fui lá e me candidatei. Eu quero descobrir melhor o que é isso. Porque pra mim, na minha época de infância, o discipulado na Assembleia de Deus, que era como era na minha, né? Era um grupo de pessoas que chegavam na igreja e cantavam. Ou estudavam, grupo de estudo. Ou um grupo de estudo. Uhum. Nossa, discipulado é isso.
Mas eu não lembro de ter essa ânsia por participar disso. E eu falo de mim, né? Algumas pessoas foram atingidas, talvez você foi atingido por esse modelo também, né? Mas puxa, eu não lembro de ter essa gana para saber o que é o discipulado. Eu já vim ter quando eu andei do lado do meu pastor, né? Na época era o G12. Eu não fazia ideia do que se tratava, eu nem sabia o nome, vim saber recentemente, na verdade. Nossa, a gente viveu o G12. Que loucura. Beleza, e me candidatei quando ele falou. Riram de mim. Era como se eu estivesse entrando tipo pros Vingadores, assim. Nossa, você entrando pros Vingadores. Só tem os grandes aqui, né? Eu quero saber como é. Tive essa curiosidade. Caminhando com ele. E ao longo do tempo, alguns dos meus amigos foram, sabe? Alguns desviaram, alguns ficaram pelo caminho, alguns se rebelaram forte, né? Eu digo até que a prova do caráter de um pastor é quando se levantam alguns testemunhos contra ele ou algum tipo de dificuldade, mas é na dificuldade que o líder é mostrado. É na dificuldade que esse caráter dele vai ser mostrado. E muitas vezes eu vi ele na dificuldade, né? Eu conto para alguns aqui que via, muitas vezes comia arroz com ovo. Muitas vezes ia em restaurante com ele. Mas na maioria das vezes eu estava lá na casa dele, comendo arroz com ovo, sabe? Hoje eu também... Hoje eu não como arroz com ovo com o meu pastor, né? Mas hoje a gente vive algumas dificuldades que são iguais, né? E na minha cabeça, e na cabeça de muitos dos meus irmãos aqui que vivem esse discipulado, é aquele pensamento de não desistir, porque existe algo maior. Você falou do propósito. Qual que seria hoje o incentivo que você daria para as pessoas que estão tentando viver esse discipulado hoje? Esquece G12, esquece tudo, né? Modelo e tal. Não, a pessoa que quer viver o discipulado de Jesus, qual que seria o maior incentivo que você daria a essa pessoa para que ela não desista? É porque eu costumo falar isso, e na conferência eu citei, que aquilo que você sonha viver está dentro de uma pessoa que você não se relaciona, dentro de um ambiente que você ainda não frequenta, numa sabedoria que você ainda não adquiriu. E tudo isso está dentro da caminhada chamada discipulado. Por quê, Felipe? O discipulado de Jesus eu acho que é o modelo mais bíblico. Jesus chamou 12 homens para caminhar com ele. Não tinha hora de ensino. Todo dia, em todos os momentos era o almoço, então vamos multiplicar o pão e vocês vão aprender agora. Ah não, tem que atravessar para o outro lado, tá numa viagem, tem uma tempestade, vocês vão aprender comigo. Sim. Então eu acredito nesse modelo de discipulado, de caminhar junto. E por que eu não posso desistir? É porque dentro dessa caminhada tem muita coisa preciosa que você vai aprender, que vai destravar a tua vida. Então não tem por que desistir. Agora, uma das dificuldades de quem ouve talvez é, mas como ser discipulado, né? Eu não consigo, não tem hora, não tem dia, é você se colocando à disposição. Eu nunca falei pro meu pastor, me discipula. Eu simplesmente vi a necessidade de estar perto dele e eu criava caminhos para isso. Por exemplo, vai viajar, posso ir junto? Legal. Poxa, tá na igreja, quer me ajuda? Poxa, eu tô aqui agora, tá sozinho, posso ir com você para não estar sozinho? Malas, né? É isso aí, Nossa. Essa convivência junto. E nesse caminhar junto, a gente vai crescendo, a gente vai avançando, a gente vai aprendendo, a gente vai sendo corrigido, a gente vai errando e acertando, né? Tem uma história apócrifa, vou encerrar e passo para ti com ela. Que é o quê? Uma história apócrifa, deixa eu gravar aqui pro pessoal da internet. Não tá na Bíblia, vamos gravar de novo. Não tá na Bíblia, é apócrifa. Conta uma história. Conta uma história, um conto que numa das tardes de discipulado de Jesus com seus discípulos, apócrifo, não tá na Bíblia. Vamos lá. Ele falou pros seus discípulos pela manhã: hoje, a caminhada comigo não vai ser obrigado, vai ser por amor. Quem quiser vir, pode vir, mas traz consigo uma pedra. E todo mundo pegou uma pedra grande e tal, e levou e caminhou durante todo o período do dia aquela pedra grande, os 12. Só que Pedro fez diferente. Pedro mais malandro, pegou uma pedrinha pequena e botou no bolso. Meio-dia, Jesus falou assim: olha, agora vamos parar para almoçar. Agora vocês joguem essa pedra na água. E quando se jogar a pedra na água, veio um peixe na mão. E eles almoçaram, uma história apócrifa. Só que era tudo, o peixe era na proporção da pedra que carregou. E Pedro, que só levou uma pedra pequenininha, recebeu um peixinho pequeno e ficou com fome. Aí Jesus falou: levante, de novo cada um pega uma pedra. Pedro falou: agora não, agora vocês vão ver. Pedro pegou uma montanha assim, botou e levou. No final do dia Jesus: pode jogar no chão. Jogou e não aconteceu nada.
Pedro ficou indignado, não, só pode ser palhaçada comigo e tal, tá me perseguindo e tal, não sei o quê. Porque Jesus falou, Pedro, no começo da manhã, o convite não foi por obrigação. Foi um convite à vontade, apenas venha caminhar comigo. Eu nunca prometi fazer nada e dar nenhum milagre, foi só um bônus. Então, o que eu tiro dessa lição e dessa história apócrifa? É porque a nossa caminhada do discipulado é assim, a gente caminha discipulado por saber que aquela pessoa é importante, é relevante para as nossas vidas. No meio do caminho, talvez a gente ganhe coisas que a gente aprenda, coisas que a gente pensou, cara, nunca imaginei isso. Sim. Mas e se não acontecer? A gente caminhou junto, passamos o dia juntos, já foi maravilhoso só por isso. Então acho que a gente tem essa consciência para o discipulado, é muito importante. Essa vivência, né? Não isso adianta. Aí. Tem que viver, tem que comer o arroz com ovo, tem que andar junto. E Jesus várias vezes convida os discípulos a estar com ele na dificuldade, no meio do mar, no meio da tempestade, orando à parte. Isso aí. É muito importante isso. Pastor Bruno, muito obrigado, por esse tempo, foi de muita qualidade. Tenho certeza que foi de muita qualidade também para quem está vendo e para quem está ouvindo. Quero te agradecer. Gente, muito obrigado também por você acompanhar até aqui, tá bom? Quero te convidar mais uma vez a curtir esse vídeo, tá? Comenta aquilo que você viu nesse conteúdo, aquilo que mais te agradou, tá bom? E siga a gente nas nossas redes sociais se você ainda não segue, tá bom? @serigreja_, rede social do Pastor Bruno. Bruno 2O Gouveia com U, né? Bruno 2O Gouveia com U, é só seguir lá que vai ser muito bom. Isso aí, acompanhe também os lançamentos do Pastor Livro, os lançamentos do Pastor Bruno com os seus livros e compre, adquira os conteúdos, adquira também tudo aquilo que ele vai gerando ao longo da caminhada dele, que eu tenho certeza que com a caminhada dele você também vai poder complementar o teu discipulado com aquilo que ele tem vivido nessa área que é tão importante na vida do cristão, tá bom? Abraço, gente, valeu, Pastor Bruno. Valeu, meu amigo, até a próxima. Tchau, tchau, valeu.